O Planeta Campo está de volta e agora é hora do quadro Pecuária Sustentável na Prática. De acordo com as projeções de um estudo da Way Carbon encomendado pela Câmara de Comércio Internacional, o Brasil pode gerar cerca de 100 bilhões de dólares em receitas de crédito de carbono até 2030, com destaque para oportunidades nos setores agropecuário e de energia. E como será o futuro do mercado de carbono para o pecuarista, hein? Quem responde é o nosso entrevistado de hoje, Sávio Almeida Sardinha, que é Head da Agrocarbono, uma organização associada ao GTPS que fala com a gente ao vivo, direto de Cuiabá, Mato Grosso. Boa tarde, Sávio. Seja bem-vindo. Olá, muito boa tarde, Sara. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Agora conta pra gente, como é que está o atual cenário do mercado de carbono no mundo, né? Você que acompanha isso de perto todos os dias. Está bem aquecido, né? Eu diria, inclusive, que os estudos atuais, na nossa percepção, eles são diminutos em relação ao potencial real desse mercado. Essas previsões atualizadas, na verdade, contavam a metade desse potencial há pouco tempo atrás, né? Nós falávamos de 50 bilhões de dólares comercializados, e hoje a gente já está falando de 100, né? Significa que, conforme o tempo passa, as estruturas se organizam, o mercado vai entregando o real potencial que ele tem, tá? Então, principalmente para nós que estamos na pecuária e na agricultura, os potenciais são naturalmente percebidos como uma grande união entre o que a gente já vem fazendo, pensando em produção, né? Nós estamos falando de que nos últimos 40 anos a gente quintuplicou a produção agrícola, duplicou a produção pecuária, e, naturalmente, dentro desse contexto de aumento de eficiência, o mercado acaba também favorecendo, né, a atividade em função do que essa eficiência traz como um fator adicional, né, ao processo produtivo. Então, são apenas boas impressões e boas estimativas que nós vemos sendo concretizadas ao longo desses últimos tempos. Legal, Sávio. Agora falando, né, da pecuária brasileira, o que é que gera e o que é que não gera crédito de carbono? Atualmente, nós não podemos deixar de considerar dentro de uma unidade produtiva, né, pelo conceito de indústria a céu aberto, que as fazendas possuem florestas, né? Então, muito em função do que a gente tem de organização do nosso código, entre outras iniciativas da classe, né, acabamos enxergando como potencial primário, geralmente, as florestas dessas fazendas, tá? Então, hoje as florestas são passíveis de geração de crédito. Nós percebemos, de no mínimo, aí, 3 tipos de projetos diferentes que nós poderíamos explorar em outro momento, mas hoje as fazendas, então, o primeiro passo que geralmente é feito é nós analisarmos o potencial de geração de crédito nessas florestas e aí, para alguns pontos do ponto de vista um pouco mais prático, a atividade em si da produção, nós vemos gerando também no fator energia, que é um outro pilar de geração de crédito, através aí, neste caso, de biodigestores, né, como inclusive no dia de hoje acabamos de ver um exemplo clássico, né, de biodigestores em funcionamento em usinas, mas que também podem ser utilizados para a atividade pecuária, pensando principalmente em bovinos de corte e em suínos, tá? Então, hoje, são esses 3 modelos os mais viáveis hoje para se mirar uma geração de crédito em potencial dentro de uma fazenda, no caso específico da atividade pecuária. Legal, Sávio. Agora para o produtor, né, seja ele agricultor ou pecuarista que está lá em casa assistindo a gente, como que ele faz para acessar esse mercado de carbono? Existe um passo a passo aí definido? Seria muito interessante se houvesse um passo a passo, mas o que a gente recomenda, Sara, é que haja de fato a interação com os atores do processo, né? Sejam eles as empresas privadas, que hoje são tidas como um dos braços fundamentais do funcionamento do mercado, e este caso, isso pode ser visto através desses estudos, inclusive, né, realizados com o mapeamento dessas empresas. Então, entrar em contato com essas empresas geralmente é o primeiro passo, mas nós não podemos esquecer, assim como, por exemplo, aqui representando a nossa entidade GTPS como um grupo de trabalho para a pecuária sustentável, também poder acessar a nossa entidade na intenção de ser orientado, né, de como conduzir esse processo, inclusive, de descoberta de conhecimento, né? O mercado, ele, infelizmente, não teve uma intenção de levar o conhecimento primeiro a esses pecuaristas, para depois a gente
conseguir implementar projetos. Então, por isso a gente vem fazendo isso aos poucos, né, durante esse processo de evolução. Então, eu diria que o primeiro passo, de fato, é buscar entidades de pesquisa, como a Embrapa, a GTPS, como um grupo de trabalho, e ou empresas privadas que trabalham na geração desses créditos. E após esse passo, Sara, o processo, de fato, é mapear as oportunidades da fazenda. Não existe uma receita para tipo de projeto por fazenda e nem de tamanho de fazenda. É necessário, de fato, realizar-se um estudo, né, aprofundado sobre os potenciais da fazenda e o potencial de intenção também do pecuarista, tá? Então, isso é muito medido conforme essa interação ocorre, né, entre o pecuarista e a empresa parceira do projeto, tá? Então, o passo a passo seria esse, tá? Legal, sabe? Você falou, né, que é um processo em evolução, né? Sabemos que ainda está tudo em uma fase inicial, felizmente vai tudo bem. Mas o que já existe em andamento hoje no Brasil nesse sentido? E se você pode trazer algum exemplo prático para a gente? Trago. Existem algumas iniciativas, como eu comentei, prioritariamente, né, pensando no mercado como um todo. Hoje, a atividade pecuária, ela, dentre as emissoras, né, nós temos geralmente a cobertura e uso do solo como um principal fator de emissão, muito em função de desmatamento e queimada. Depois nós temos a questão de energia e logo após a pecuária. Então, ela tem uma relevância, quando eu falo pecuária, na verdade, eu também posso unir aqui a agricultura nesse caso, ela tem uma relevância muito grande nessas emissões em si. Então, por esse motivo, quando a gente vai para um ponto de vista prático, nós ainda focamos em projetos de maior potencial de geração, até para que o produtor consiga, de fato, perceber a geração desse capital, né, em cima sobre a mesa da sua propriedade. Então, nós miramos primariamente floresta, esses são os casos mais típicos, tá, da geração de créditos. No entanto, a unidade, por exemplo, mecanizada de compostagem é um tipo de projeto que, dentro aqui da entidade, nós já temos em prática, sendo realizado em Santa Catarina, onde a intenção é realizar o manejo desse composto, né, para redução dessas emissões através de uma automatização e um conceito de tecnologia e técnicas específicas, tá? E o fato do biodigestor, como foi comentado também, tá? Uhum. Então, hoje, a geração da energia para uso interno ou para emissão na rede, assim como o crédito, torna-se aí uma ferramenta muito relevante para custear essas tecnologias ao longo do tempo, tá? Então, mirar as eficiências nesses contextos de fazenda estão geralmente associados a projetos de floresta, de manejo de compostagem e do biodigestor como um gerador de crédito, além de outro subproduto que, nesse caso, pode ser energia, mas a gente tem outros exemplos também, tá? Maravilha. Sávio Almeida, Head da Agrocarbono, associada ao GTPS. Obrigada pela sua participação e até mais. Eu que agradeço, sempre um prazer estar com vocês. Até a próxima. Prazer é nosso.